Olá, nós estamos lembrando aqui, que um dos grandes desafios que os pais enfrentam em relação aos filhos são aqueles filhos que são portadores de deficiências intelectuais. Nós lembramos que essas deficiências elas podem ser congênitas, quando a criança já nasce com alguma deficiência neuronal que vai mais à frente no desenvolvimento aparecer. Ela pode ser fruto de um acidente durante o parto, adquirido, e ela também pode ser fruto de alguma doença ou algum traumatismo pelo qual a criança passa no início do seu desenvolvimento e que vai retardar esse desenvolvimento ou vai bloquear a caminhada dessa criatura que vai passar por uma situação bastante grave. Lembrando que nós temos, quando a gente fala em deficiência intelectual, que é o termo que é usado no Manual de Estatística e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, nós temos alguns critérios que são importantes para essa avaliação. E a criança, ela tem que atender esses critérios, que envolve déficit em funções intelectuais, em funções adaptativas, e que tem que ter um início desses déficits durante a fase do desenvolvimento. Mas quem pode definir isso com clareza é um profissional de saúde. Então é importante que a gente tenha esse cuidado quando nós estamos diante de um filho ou de uma criança dentro de uma instituição de ensino, ou uma instituição que acolhe crianças, de levá-lo para um profissional especializado que possa fazer esse diagnóstico. Outra situação que é importante é que os pais precisam ser auxiliados precocemente nesse contexto por esse profissional, porque só a descoberta dessa deficiência já cria inúmeras questões no campo emocional, no campo da fantasia, que envolve sentimentos de culpa, raiva, de ódio daquilo que está acontecendo, de rejeição, e isso aumenta a culpa, aumenta a raiva. Então, não é só a criança que precisa ser assistida. Os pais precisam receber um trabalho de assistência adequado. Infelizmente, essa assistência ela é bastante dificultada no nosso país pelo problema socioeconômico que nós vivemos. E por uma política de saúde que não privilegia a área de saúde mental. Aqueles que trabalham no SUS e que têm conhecimento sabem que a área de saúde mental como um todo, ela recebe uma parcela muito pequena de recursos para a aquisição de profissionais especializados, para a estruturação de instituições
que sejam capacitadas e adequadas para o atendimento dessas crianças. E às vezes até para oferecer recursos a instituições, sejam ONGs ou instituições beneficentes que trabalham com essas crianças, de maneira que elas possam receber realmente uma assistência multidisciplinar, né? E de profissionais em todos esses aspectos especializados em psiquiatria da infância e da adolescência. Uma pergunta que sempre me fazem, né? E o aspecto espiritual? Olha, a espiritualidade é um recurso bastante importante, principalmente para essas famílias, de maneira que elas possam trabalhar a aceitação, se colocar em uma posição mais tranquila, que elas possam se reconectar com a divindade, porque num primeiro momento, às vezes até esse rompimento por parte dos pais, né? E a fé, né? A crença no espiritual, ela auxilia muito nesse contexto e principalmente ela auxilia na manutenção de um ambiente mais adequado, mais tranquilo, que essas crianças precisam, que esses adolescentes que são portadores dessa deficiência precisam para vencer as suas etapas e as suas dificuldades. Então, quando é possível, né, os pais devem procurar profissionais que tenham uma abordagem integral, que inclusive tenham uma abordagem em espiritualidade. Nós recebemos muitos pacientes com essas dificuldades que são encaminhados para nós porque os pais querem essa ajuda espiritual. E eu atendo diversas crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral, então essa deficiência intelectual é muito maior na maioria dos casos, e a gente vê, infelizmente, a falta de profissionais, médicos, psiquiatras com experiências em criança e nesses adolescentes, e que uma simples adequação, às vezes, de uma medicação, quando você sabe lidar com isso, pode auxiliar profundamente para que essas crianças fiquem mais tranquilas e os pais possam lidar com elas com maior tranquilidade, ou a instituição, porque muitas dessas crianças com paralisia cerebral que eu atendo estão vinculados a uma instituição em Belo Horizonte que trabalha com isso, com portadores de paralisia cerebral, e a gente vê, né, que isso é fundamental. Então, nós estamos lembrando que nesse trabalho, né, primeiro a gente precisa ter um diagnóstico correto. Os pais não devem se desesperar antes da hora, né, de criar coisas que não existem. Às vezes uma avaliação vai nos trazer um diagnóstico muito melhor, que a gente possa lidar melhor com essa criança e, se possível, um profissional que tenha essa abordagem integral, que possa ter essa visão de espiritualidade
e que oriente, né, de uma maneira mais ampla a família nesse processo. Fica aí a nossa lembrança para um tema tão complexo.